Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos embarcar numa investigação histórica super interessante sobre uma figura que todo mundo conhece pelo lado espiritual, mas que a gente quase sempre esquece do papel importantíssimo que ela teve na sociedade da época. Hoje, a gente vai olhar para Teresa de Ávila não só como uma líder religiosa, mas como alguém que navegou, questionou e olha até bateu de frente com toda aquela teia complexa de classes sociais, títulos e abusos do século de ouro espanhol. É uma jornada e tanto para entender as exigências daquela sociedade e como uma mulher simplesmente singular reagiu a tudo isso. Então, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa no século XVI, logo vem à cabeça aquela estrutura super engessada de poder e privilégio, certo? E Teresa nasceu exatamente no meio desse cenário, numa engrenagem onde a posição social da pessoa ditava literalmente cada detalhe da vida dela. Mas o mais legal é que conforme os escritos e as fundações dela foram avançando, ela acabou assumindo um papel totalmente inesperado. Ela virou uma espécie de rebelde sociológica, observando com uma lupa e criticando as regras de etiqueta e as distinções de classe que rodeavam a vida dela desde a infância. E a voz histórica dela ecoa de um jeito muito afiado, escuta só. Deus me livre desses senhores que tudo podem e passam por estranhos reveses. Ela soltou esse desabafo logo depois de observar os dramas de uma família nobre e poderosíssima que tinha como única preocupação na vida passar um título adiante para os herdeiros. Ela viu bem de perto a futilidade dessa obsessão toda. E, ao longo da nossa análise aqui, vai ficar muito claro como o convívio dela com os mais altos escalões do poder acabou moldando uma visão incrivelmente crítica sobre o que de fato significava ser nobre. Para organizar a nossa exploração, a gente vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, vamos entender a sociedade espanhola do século XVI, depois, a nobreza e suas falsidades, a classe média, os pobres marginalizados, uma transformação espiritual que ela viveu e, por fim, o veredito de Teresa. Começando pela seção 1, a sociedade espanhola do século XVI e a rígida estrutura de Ávila. O ambiente onde Teresa cresceu era conhecido na época como a Ávila dos Cavaleiros, e a base dessa sociedade vinha direto da Reconquista e do feudalismo medieval. Era um lugar onde os palácios e os brasões marcavam presença nas ruas de um jeito muito físico, sabe? Criando uma escada social que era extremamente rigorosa e implacável. Para dar uma dimensão disso, tem um dado da época que é muito revelador. Ávila abrigava nada menos que 330 linhagens de pessoas nobres. Nomes de peso, como Águilas, Acunhas, Arelanos e Ayalas, simplesmente dominavam o cenário. Isso deixa muito palpável a obsessão extrema que eles tinham com essa questão de classe naquele período. A cidade literalmente respirava a linhagem. Escapar desse sistema era uma tarefa quase impossível para qualquer um que vivesse lá. E olha que loucura! Essa obsessão toda acabava invadindo até os muros da religião. Lá no convento da Encarnação, por exemplo, um monte de freiras fazia questão de manter o título de dona, trazendo todo o classismo das ruas para dentro do convento. E a própria Teresa, confesso, entrou com o pé errado nessa engrenagem. A família dela brigava nos tribunais por um grau de nobreza que nem possuía, e ela mesma assinava Dona Teresa. Mas o contraste vem depois e é formidável. Quando ela funda o Carmelo de São José, ela coloca nas constituições uma regra estrita: jamais a priora ou qualquer irmã poderia ser chamada de dona. Ela decidiu que a igualdade tinha que começar pela liderança, cortou o mal pela raiz mesmo. O que nos leva à nossa segunda seção: nobreza e falsidades, o topo da pirâmide. Esse lugar lá em cima na estrutura era ocupado exclusivamente pela alta nobreza e pelos grandes dignitários. A escala de classes dessa época era dividida em 3 grandes blocos. Lá no topo, a alta nobreza, formada por duques, condes e cortesãos, os chamados grandes do reino. No meio, a nova burguesia, que era o pessoal mais abastado, como mercadores, banqueiros e médicos. E lá na base da pirâmide, claro, a classe mais numerosa, os marginalizados, com pessoas sem ofício e pessoas escravizadas. Entender esse mapa é super importante, porque os registros mostram que a Teresa interagiu profundamente com gente de absolutamente todos esses níveis durante a vida dela. Dando um zoom nesse topo da pirâmide, as interações de Teresa com a elite foram intensas. Para se ter uma ideia, ela morou uns 6 meses no palácio da nobre Luísa de Lacerda, lá em Toledo, era muito amiga de senhoras da alta sociedade e até teve grandes embates com figuras poderosíssimas, como a princesa de Éboli. Mas sabe o que é interessante? Os relatos mostram que essas convivências não deixaram ela deslumbrada. Muito pelo contrário. Com um olhar super pragmático,
O que essas experiências fizeram foi expor para ela o vazio daqueles privilégios e as submissões enormes que a classe alta precisava aguentar só para manter as aparências. Entrando na seção 3, a classe média. Uma rede vasta e variada. É exatamente aqui, nessa chamada nova burguesia, que estavam as raízes da família da própria Teresa. O pai dela, inclusive, fazia parte desse grupo dos mercadores. E a rede de contatos que ela construiu nesse extrato social era impressionantemente prática. Ela pegava a estrada junto com mercadores, conseguiu financiar fundações através de Simão Ruiz, que era simplesmente o maior banqueiro da época, e tinha amizade com médicos e com o pessoal dos Correios Reais. Mas o detalhe mais legal é que, para dar conta daquela quantidade absurda de cartas que ela escrevia, ela contava o tempo todo com os arrieiros, que eram os trabalhadores que transportavam mercadorias no lombo das mulas. Era uma articulação social muito dinâmica, baseada em trabalho real, braçal e apoio mútuo. Um mundo completamente diferente das formalidades vazias dos palácios. Agora vamos para a seção 4. Os pobres marginalizados, a maioria humilhada. Essa era a classe que mais tinha gente e, sem sombra de dúvida, a mais deixada de lado na sociedade do século de ouro. Para a gente ancorar isso na realidade, com um dado concreto, no censo da cidade de Ávila em 1561, eles contabilizaram 250 indivíduos classificados como pobres, sem trabalho ou sem qualquer ofício conhecido. Então pensa comigo, numa cidade que se orgulhava de ostentar 330 linhagens nobres, esse contraste numérico da miséria exposta nas ruas evidenciava uma fratura social gigantesca. E as atitudes documentadas de Teresa mostram que ela não ficava só olhando, ela combatia ativamente a exclusão dessa base da pirâmide. Tem um caso muito famoso em Toledo, onde ela recorreu aos serviços de um rapaz paupérrimo chamado Andrada para ajudar nas fundações dela. Sem falar que ela repudiava totalmente o uso de pessoas escravizadas, que infelizmente era um abuso muito comum na época. Quando ela soube que uma mulher escravizada queria entrar no Carmelo de Sevilha, lá em 1577, a ordem que ela mandou por carta para a priora foi direta. A instrução era para que, de modo algum, resistissem à entrada dela. Ele exigia com todas as letras tratamento igualitário dentro dos muros do convento. Isso nos traz a seção 5, uma transformação espiritual, o despertar. Toda essa postura não apareceu da noite para o dia. Os biógrafos marcam muito bem que existiu um ponto de virada crucial aí, uma profunda transformação interna. A evolução pessoal que ela descreve nos registros é de uma honestidade brutal. Ela admite que antes dessa fase costumava dar esmolas puramente por dever, sem uma compaixão verdadeira. Mas aí rolou um despertar profundo e o que era só obrigação virou pura empatia. E isso ilustra de forma brilhante como aquela versão social que era tão incutida pelas classes dominantes na juventude dela simplesmente desapareceu. Ela passou a tratar com os mais necessitados de igual para igual. É uma mudança de perspectiva gigante se a gente lembrar do contexto do século XVI. E chegamos à nossa última sessão. Sessão 6, o veredito de Teresa, a farsa da vida. É aqui que a gente vê o julgamento implacável dela sobre todo esse sistema social que ela navegou com tanta astúcia. A gente não está falando apenas de uma figura mística, mas de uma pensadora e uma escritora que sobreviveu ao teste do tempo. Ela botou no papel tudo o que pensava sobre o tal senhorio da alta classe dominante, dissecando os convencionalismos da sua época com uma clareza que impressiona. Nos textos, ela não só relata como a sociedade funcionava, ela desmonta a engrenagem, criticando duramente aquilo que ela mesma chamou de esta farsa desta vida. Depois de passar um bom tempo circulando por palácios, a conclusão dela foi rotular toda aquela estrutura de poder como uma verdadeira prisão. Ela dizia que a alta classe parecia, nas palavras dela, mais escrava das coisas. Ela concluiu que todas aquelas honrarias humanas eram pura falsidade. Ela percebeu que as pessoas que ostentavam muito poder, na verdade, viviam aprisionadas pelos próprios bens materiais e pelo medo paralisante de perder o status. Nos escritos, ela até chama essas posições de autoridades postiças, ou seja, autoridades falsas que só existem na aparência. Se perdessem a riqueza material, elas deixariam de existir, porque não tinham valor próprio. No fim das contas, a busca pelo status para ela não era poder, era só submissão e escravidão material. E o que torna essa nossa investigação do século XVI tão fascinante é como ela ainda conversa com o nosso comportamento hoje em dia. Essa desconstrução brilhante da sociedade espanhola vista pelos olhos da Teresa deixa no ar uma pergunta que quebra a barreira do tempo. Quando a gente para avaliar os nossos próprios sistemas modernos de status, as nossas posses materiais e o jeito como a gente valoriza ou marginaliza as pessoas, a reflexão bate forte.
Será que a gente ainda está depositando o nosso respeito em autoridades postiças? Fica aí o convite para a gente continuar refletindo sobre o peso das nossas próprias estruturas sociais. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.